Boa noite a todos e a todas, boa noite aos internautas, né, que estão chegando aí para poder assistirem a nossa doutrinária. Há quase um ano e meio, né, que nós fechamos o centro por causa da pandemia, mas nós estávamos fazendo as nossas atividades via online, né, as palestras aos sábados, pelo canal do Obreiros do Porvir, tanto do YouTube como do Facebook. Como está aí, né, para as pessoas internautas estão vendo, meu nome é Edinalva Macedo, né, sou todo Obreiro do Porvir, no momento eu estou na presidência. Mais uma vez, gente, boa noite, né, aqui nós temos também a plateia, só agradecer muito vocês. As pessoas também que continuavam nos assistindo, né, estou vendo aqui Marilena de Salvador, já está assistindo, temos pessoas, inclusive pessoas que me falaram assim, eu sou de Botirama, vocês vão voltar, e aí? E por isso que, mais uma vez, né, reforça para nós podermos fazer a palestra híbrida, ou seja, a palestra ao vivo com transmissão, né, para que as pessoas que não estejam presentes possam assistir de onde que elas estiverem. O Obreiro do Porvir está feliz, né, por isso, né, sabemos que ainda estamos numa pandemia, nós estamos seguindo o protocolo direitinho, pedimos Marcela, minha colega, enfermeira, doutora, professora da UNEB, para nos ajudar no protocolo. Ela fez isso. Hoje veio aqui tudo direitinho para a gente poder... E outras pessoas estão nos ajudando também. Hoje nós estamos recebendo aqui a Alexandra Junqueira para fazer a palestra da noite, que é Valorização da Vida. Mas antes disso, nós vamos fazer uma prece, né, para que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, possam nos ajudar nesta etapa nova que nós estamos reiniciando, né? Palestras ao vivo, com transmissão. Com certeza, a espiritualidade amiga pensou antes de nós, está aí nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo, para que possamos cada vez mais divulgar a doutrina dos espíritos e vivenciá-la no dia a dia. Pois sabemos que estamos aqui no planeta Terra para que possamos cada vez mais evoluir, progredir sempre. Só temos a agradecer. Muita paz e, mais uma vez, boa noite a todos e a todas e aos internautas que estão chegando aí. Agora, Alexandre, eu convido você para você poder fazer a palestra. Depois que a Alexandre terminar, eu voltarei para fazer o fechamento. Por enquanto, nós ainda não vamos fazer passes, né? Que nós tínhamos os passes, as palestras presenciais, mas logo, logo, a gente finaliza, né? E aplica os passes quando a gente tiver organizado melhor ou tiver mais ambientado. Neste momento, eu convido a Alexandre Junqueira. Ele é um grande trabalhador, né? Da Associação Espírita Maria de Nazaré, aqui de Guanabi. Alexandre também é trabalhador da União Espírita de Guanabi, como também do Conselho Regional 24. Por que não dizer que Alexandre é trabalhador do Obreiros do Porvir? E agora, mais do que nunca, porque ele vai nos ajudar a administrar na parte técnica aqui da transmissão, né? Com certeza. Quero aproveitar também e agradecer a Delmídio Macedo, meu companheiro de jornada, porque ele nos ajudou, né, criou o canal do YouTube, do Facebook, do Obreiro do Porvir, da União Espírita, e nos incentivou para a gente poder, há mais de um ano que nós estamos fazendo a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Bora, Alexandre, chegando aqui para poder fazer a palestra. Mais uma vez, abraços para as pessoas que estão aí registrando no chat, Janine, Marilena, Margarete, Neide Guimarães, Marilena Santana de Salvador, Beth, do lado das crianças, falou que não ia dar para vir, mas ela está assistindo em casa. Muito bem, Delmídio Macedo aqui na presença e acompanhando também. Alexandre, é um prazer e seja bem-vindo. Boa noite a todos. Só um instante. Bom, nós vamos falar hoje sobre a valorização da vida. E vamos pensar aqui um pouquinho sobre qual é o valor da nossa existência, né? E o que podemos enxergar nessa maneira? O que para nós representa esse valor?
Eu vou começar com uma passagem quando Jesus fala sobre não dê pérolas aos porcos. Nós vamos entender que algumas coisas têm valor, mas não têm valor para todo mundo. Pode ser muito importante para mim, para outros, indiferença. Algumas décadas atrás, um pastor que estava cuidando do seu rebanho, pastorando, e uma das suas ovelhas caiu em um buraco, e para que ele de lá a espantasse, né, para que ela saísse, ele então atirou pedras e percebeu um barulho de algo se quebrando. Então ele resolveu entrar lá. Quando entrou, encontrou jarros. Esses jarros estavam repletos de pergaminhos. E ele então levou aquilo para casa, que considerou sem valor. E por muito tempo usou aquilo para acender o fogo na sua casa. Queimava esses pergaminhos, até que um dia descoberto por alguém algo de inestimável valor para a cultura, para o conhecimento nosso, e foi também financeiramente muito caro, era comprado na época por centímetro quadrado, tanto que eles destruíam, rasgavam para vender. Mas para aquele pastor não tinha valor. E nós vamos perceber que muito se dará assim. E a nossa vida, é preciso que a gente busque com base em que avaliamos a nossa existência. Se nós colocamos o outro como referência para saber qual é o valor da nossa vida, da nossa existência, isso vai variar muito. Porque qual a importância da minha existência para vocês? Talvez para alguns tenha um valor, para outros nem te conheço. Nos vemos hoje, talvez nunca mais nos veremos. Não tem tanta importância. É alguém que pode sumir e não me fará falta. Mas para algumas outras pessoas, a minha existência tem um outro valor. Se perguntar para minha mãe, para minha irmã, para os meus irmãos, para minha esposa, talvez a resposta seria outra. Então, querer medir a nossa existência a partir de valores distantes e que estão dentro de possibilidades de se alterar tão rapidamente, a nossa vida pode sofrer muito. Quando acreditamos que o valor da nossa existência está pelo quanto as pessoas me veneram, pelo quanto eu sou seguido numa rede social, pela popularidade, pelo dinheiro, isso é terrível, porque o dinheiro pode não estar comigo amanhã. Eu posso não ser mais tão influente assim. Então, não dá para medir a nossa vida desse jeito. Qual é a avaliação que podemos fazer? Bom, a primeira coisa seria entender o que é essa vida. Somos seres de múltiplas existências. Já estivemos aqui muitas vezes e tantas outras estaremos. Podemos até não acreditar nisso, mas a lei divina não muda pela nossa fé ou descrença. Ela é eterna e imutável e continuará a existir, independente da nossa rebeldia ou boa vontade. A rebeldia ou boa vontade causará interferência no nosso existir, mas não na lei. Então, estamos aqui numa existência que chamamos de vida. Muito bem. Qual é o objetivo desta existência? Ela tem propósito, que nós vamos conhecer aqui com base no Espiritismo. Mas vamos também entender, conceituar a morte. Todos nós morreremos. Isso não é uma questão de se morreremos, mas de quando. Então, essa existência está fadada a chegar a um fim. Ela vai terminar em algum momento. Momento que nós não sabemos, mas ela vai terminar. Teve o seu início e encontrará o seu fim. Bom, no Livro dos Espíritos diz que a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Não é o fim do espírito, é apenas um momento onde ele vai se separar daquele corpo. E na pergunta 853, só para a gente entender algumas coisas, porque para muitos de nós, vivemos como se a vida fosse uma fatalidade da qual
ela não pudesse ser outra. Como se a nossa vida não pudesse ser diferente. E então Allan Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta vem: fatal, o verdadeiro sentido da palavra é o instante da morte. Chegado a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Aquela fala de Jesus que, por mais que a gente se preocupe, não poderemos acrescentar um côvado da nossa estatura. Bom, isso pode gerar um engano da gente acreditar que, então, as nossas ações não têm valor, não têm real livre-arbítrio. A nossa vida só é como poderia ser. Então, Kardec também vai trabalhar na continuação dessa questão 853, porque ele vai para 853A. E ele pergunta assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Interessante, porque essa pergunta é uma conclusão da primeira que foi feita. Então, se não chegou a minha hora, independente do perigo, eu não morrerei? E a resposta dos espíritos é: não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isto revelado quando escolheu tal ou qual existência. A gente pode chegar numa conclusão equivocada de que, então, está aí. A morte está determinada e nada podemos fazer, assim se dará. Qualquer morte que aconteça, era assim que tinha que ser e, portanto, livre não somos. Bom, esse pensamento, Kardec imaginou que poderíamos chegar a ele. Por isso ele não para aí. E por que numa palestra de valorização da vida eu estou falando da morte? Justamente porque muitos de nós decidimos morrer antes da hora e de diversas formas. Porque Kardec, fechando esse pensamento, vai perguntar: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Vejam bem, parece uma conclusão óbvia. Então eu não posso fazer nada para alterar esse momento. Por que me cuidar? Por que cuidar da minha existência se isso não afetará o meu destino? E olha o que os Espíritos respondem. Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, sim, os nossos cuidados fazem toda a diferença. Eles vão impedir que venhamos a morrer antes desta hora programada, anterior ao nosso nascimento, onde há uma preparação, há um planejamento com um propósito bem definido que nós vamos estudar. Mas as nossas ações vão afetar. Nós podemos ir além da programação e nós podemos também ficar aquém, o que é mais comum. Voltar antes desta hora programada, desprezar a vida abençoada que recebemos. É a oportunidade desta existência. Mas sobre esta fatalidade é fato perceber que as nossas escolhas geram consequências, e essas consequências materiais podemos tomar por fatalidade, os espíritos vão dizer. As minhas escolhas lá no passado determinaram a minha vida de hoje. E as experiências materiais que enfrento vêm enquanto fatalidade de escolhas passadas. Mas na vida moral, no exercício diante desses fatos, das minhas escolhas, dos meus sentimentos, nós somos sempre livres. A vida que nós vivemos hoje não é culpa do mundo lá fora. É responsabilidade nossa. A felicidade que desfrutamos, a infelicidade que vivemos, é nossa responsabilidade. Talvez você pergunte: sim, mas e a economia? E a pandemia? E o meu pai, que era difícil? E a minha mãe, que me abandonou? Bom, todos esses fatos
São situações que talvez você não tenha poder para impedir que eles aconteçam, mas é livre no seu relacionamento com eles. Tem pessoas que tiveram pais e mães difíceis e se perderam, se perturbaram. Tem pessoas que tiraram o exemplo para dali serem um tanto melhores. Teve pessoas que na dificuldade se recuperaram, se reinventaram, se aprimoraram. Tiveram aqueles que desistiram da vida. A pandemia afetou a vida de muitos. Alguns avançaram, outros nem tanto. Portanto, essa relação é livre. Nós vivemos uma existência que ela tem um valor para nós inestimável. Não há nada que a gente possa fazer que nos ponha quite com a providência divina e dizer, olha, não lhe devo mais nada. Diante de Deus e da providência, somos sempre devedores. Recebemos muito e nos espera de nós que ofereçamos ao menos um pouco. Então vamos seguir aqui. Olha sobre a liberdade que temos. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então pense bem, a felicidade que você desfruta hoje seria a mesma se não tivesse feito as escolhas que fez? As dores e infelicidades que nesse momento vive também não seriam diferentes se não fossem as escolhas que você fez? Se não tivesse agido desse ou daquele modo, será que estaria aqui? Será que estaria vivendo a dor que vive ou a felicidade que desfruta? Nós vamos percebendo uma relação muito clara dos nossos atos. Portanto, somos livres para chegar a outros lugares. Podemos citar aqui diversos exemplos, lembrando do Evangelho quando fala da fé humana e da fé divina, onde diz que se tivermos fé em nós, podemos ir muito longe, alcançar os nossos objetivos. E para onde encontramos as barreiras das nossas forças, há a fé na providência divina que pode nos levar muito mais além. Para os que gostam de futebol, né, geralmente é mais o público masculino, lembram da Copa de 2002? Lembram lá de Cafu com aquele troféu comemorando? Pois aquele que foi grande referência para aquele grupo e para o esporte em si, foi rejeitado em 12 Peneirão. Quando alguns clubes fazem, junto dos jovens, uma peneira mesmo, vão selecionando os melhores, pois ele recebeu 12 vezes um não. Poderia ter desistido no primeiro, no segundo, no terceiro não, mas foram 12 vezes, onde ele tinha um objetivo de onde queria chegar. Eu sei que cada um aqui, além da própria história, conhece alguém que tinha tudo para dar errado, que a vida o rejeitou, negou, não abriu oportunidades. No entanto, essas pessoas mostraram que é possível. Vamos continuando trabalhando a nossa ideia. Na questão 852, Kardec pergunta, não vou nem a pergunta, vou pegar só a resposta. Olha o que diz na resposta da questão 852. As ideias, exatas ou falsas, que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos. Ideias exatas ou falsas. Aquilo que você acredita, ainda que não seja verdade, vai lhe afetar. Se você começar a acreditar que não é ninguém, que a sua vida não tem valor, que para o mundo você não importa, isso não é uma verdade, mas vai afetar os seus sentimentos. Vai afetar o modo como você vê o mundo e você começará a sentir e a viver com base nessas ideias. Portanto, quais as ideias que você cultiva? Vou pegar mais um exemplo de um jovem que nasceu na África, mas não sofreu porque branco, e viveu numa situação de que estava entre
uma possibilidade de ser um opressor, mas de fato não foi, não concordava com o que acontecia à sua época. E aos 12 anos também sofria no meio dos colegas que não entendiam a sua visão de mundo, mais focado, mais recluso no seu lar, jogos era o seu interesse, queria um computador que o seu pai negou e tinha condições, e ele então resolveu comprar por sua vontade. Então começou a economizar da sua mesada e um dia pôde comprar um computador. Junto do computador veio um curso de programação. E ele então resolveu aprender a programar. Com que objetivo? Construir um jogo para então vender e comprar outros jogos que era do interesse dele. E assim ele fez. Virou noites estudando, aprendeu a programar e desenvolveu um jogo. E chamou a atenção uma criança de 12 anos programando, desenvolver um próprio jogo, e foi avançando. Mas ele, nas suas ambições, sabia que lá onde vivia não alcançaria. O desejo dele era ir para a América. Ouvia falar do Vale do Silício, onde grandes empresas de tecnologia ali floresciam, achou que lá era o seu lugar. Mas o seu pai não apoiou. E disse que se ele fosse, em menos de 3 meses, retornaria decepcionado, não alcançando seus objetivos. Mas, contrariando o pai, ele que seus avós eram canadenses, conseguiu a possibilidade de ir para aquele país e para lá foi, buscando parentes que nem sequer o conheciam, espaço, e vai trabalhar em fazendas, em trabalhos um tanto difíceis, mas com um foco. E um dia ele consegue ir para a América. E vai buscar emprego onde desejaria, também portas fechadas. Poderia também ter desistido, mas não desistiu. Antes de voltar para a história desse jovem, vamos continuar essa fala aqui, da questão de 52. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa visão, a nossa posição social, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que aparentemente que experimentamos do que a nossa própria falta. Então dizemos, mas a sorte não me ajuda, eu tenho muito azar, era o meu destino? Será que era mesmo? Será que não faltou vontade, coragem, perseverança? É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o que é que podemos sempre, mas também é o que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo a essas ideias que eles nos sugerem quando mais. Então vejam bem, nem aos espíritos nós podemos culpar, porque as ideias que eles nos trazem podem ser aceitas ou rejeitadas. Esse jovem na América, mais tarde, a sua mãe se divorcia do seu pai e vai para lá com o seu irmão. Ele se une ao irmão e resolve montar uma empresa, já que não tem espaço em lugar nenhum. Aluga uma sala, uma mesinha, um computador, um sofá. E ali ele e o irmão reveza. Enquanto um está trabalhando, o outro está dormindo. Comida, o que podiam comprar, e tomavam banho no lugar onde acolhia algumas pessoas. Mas eles vão avançando. À noite, virando, programando, ele desenvolve uma boa ideia e vai montar uma empresa junto com seu irmão, que depois chegam alguns investidores. No final, essa empresa é vendida e sobra para ele 20 milhões de dólares. Poderia ser o suficiente, né? Dizer, não, a vida para mim agora está garantida. Mas não. Vamos seguindo aqui. Na questão de 160, vejam bem o poder da vontade. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Lá atrás, um pouquinho atrás, aqui nós falamos de coisas que vão acontecer, que vieram em consequência das suas escolhas passadas. Mas aqui ele está falando, a nossa vontade pode alterar essa programação?
onde coisas que deveriam acontecer podem não mais acontecer, ou coisas que não estavam programadas podem vir a acontecer, será que temos tamanha liberdade? E olha a resposta: pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sua sequência da vida que ele escolheu, acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Veja bem, olha que interessante. A nossa vontade pode alterar completamente a nossa existência, dentro dos limites da vida que nos cabe. Mas pensemos para além desses limites. O que pode exceder esses limites aqui que estavam numa programação? Fazer o bem. Como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Qual é o objetivo da vida? Qual o objetivo da sua existência? Saiba que, se ela estiver alinhada com esse projeto, que é de fazer o bem, com vontade, avançaremos. Chegaremos muito mais longe do que possamos imaginar. Mas, se nos afastamos desse objetivo, muitas barreiras surgirão. E também impedir o mal. Então, não importa qual é a sua existência, qual foi a sua programação antes de chegar aqui, se estiver na busca de fazer o bem e de evitar o mal, encontrará todo o apoio e portas abertas para avançar. Mas não pense que não haverá dificuldades, porque são elas que nos levarão a avançar. Sobretudo aquele que possa, o mal que possa concorrer para a produção de um mal maior. Tudo isso está dentro da nossa possibilidade. Olha o que os Espíritos apresentam como objetivo de vida, único objetivo de vida, fazer o bem. 917. Eu peguei esse exemplo desta existência, deste homem, porque ela está em evidência hoje, todos vão se lembrar, quem não conheceu ainda a história dele, verá o nome no final, mas é porque mostra a perseverança, a vontade onde ela pode nos levar. Você, eu, podemos chegar muito longe. Não necessariamente de ser famoso, rico, ou o que seja nesse propósito, mas diante dos nossos objetivos, da vida que escolhemos, do que você quer ser. Pode ser melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um trabalhador melhor, um espírita melhor, um ser humano melhor, desde que haja vontade e perseverança. Os espíritos falam que nos nossos atos há natureza e motivação. E nós podemos bem perceber qual é a natureza dos nossos atos e ver o que nos motiva para ver se teremos força para avançar. Porque se o que te motiva é algo muito limitado, a sua ação também será. Então, pense bem. O que te move na sua atitude, no seu proceder, isso dirá até onde poderá chegar. Na questão 919, nessa eu vou pegar também só a resposta, para a gente ver aqui uma relação de felicidade. O homem deseja ser feliz. E natural é o sentido que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja. Destruir o orgulho e desenvolver a caridade, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no outro. Então não importa o quanto somos rebeldes, e dizer eu vou viver como quero e serei feliz. Saiba que se for uma vida egoísta, não será feliz. E não importa o quanto lute contra, não será feliz. Porque a felicidade decorre da harmonia com a lei divina, da virtude. Podemos ter momentos de prazer, e esses momentos de prazer poderão ser para nós grandes infelicidades, grandes dores. Por isso,
é importante saber o que é felicidade. Na busca do que nos encontramos? E o Espiritismo nos dá um entendimento para a felicidade no capítulo 5, quando fala da infelicidade real ou da desgraça real. E aqui, de uma forma resumida, nos apresenta: felicidade só encontraremos no bem. Bom, voltando à vida deste jovem, né, tinha suas ambições, e então ele vê uma nova necessidade. Ele vê que no crescimento da tecnologia, os bancos não acompanharam. E ele então resolve criar serviços bancários nesse campo, online. Numa época onde isso ainda não existia, e ele monta uma empresa. E alguém, um concorrente, também monta, e eles começam a brigar. Vão brigando pelo espaço que os dois quase vão à beira da falência. E alguns vão interferir e pedir que eles se unissem para que pudessem crescer. E então eles se unem e surge uma nova empresa que vocês já devem ter visto ela em forma de pagamento, que é o PayPal. E aí eles explodem mais uma vez. Mas não se dão tão bem. E esse jovem se torna o grande nome dessa empresa, o CEO. Mas o outro, um grande adversário, ele sai em lua de mel e quando chega, o seu adversário já havia o destituído do cargo. E eles então, uma empresa maior, que é o eBay, resolve comprar. E como eles já não se entendiam muito bem, resolvem vender. E ele agora sai com 180 milhões. De alguém na África, onde não recebeu nenhum apoio do pai, e com o seu interesse, e quer ser útil, não a ele só, mas com ambições que tocavam a coletividade, vai avançando. E ele agora tem 180 milhões na mão. Também podia dizer que já era alguém que financeiramente, profissionalmente, havia chegado. Entrou na faculdade, mas pelas ambições do que desejava, no segundo mês abandonou. Poderia também ter parado por aí, mas ele tem novas ideias. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma outra pergunta sobre felicidade. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir alguma felicidade relativa? E a resposta: o homem quase sempre é obreiro da sua própria infelicidade. Veja que Kardec pergunta sobre felicidade e os espíritos começam falando sobre a infelicidade, mostrando que quase sempre somos nós que criamos a nossa infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Poderemos ser muito felizes. É certo que hoje a nossa felicidade poderia ser muito maior. Será que nós estamos em harmonia de tal maneira que a nossa felicidade está onde o máximo que ela poderia chegar? Estamos nesse ponto aqui falado pelos Espíritos, em praticando a lei de Deus, onde muitos males serão evitados e a nossa felicidade maior assegurada aqui e no porvir? Bom, na conclusão de O Livro dos Espíritos, se pegar o seu Livro dos Espíritos, lá no final, conclusão, diversos espíritos vão trazer algumas mensagens. Lá diz assim: o homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade. Qual é o objetivo de progredir? Ser feliz. E o que é o progresso? Virtude. Abandonar o vício, constituir virtude, sem o que o progresso careceria de objeto. Tendo razões, entretanto, em afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na Terra, se a procurares, não nas alegrias materiais, mas na prática do bem. Não há outro lugar onde se possa encontrar felicidade. Aí talvez alguém pense assim: bom, Alexandre, então quer dizer que você é feliz, já que você apresenta tudo isso. Bom, quem apresenta não sou eu, são os espíritos e é a nossa busca. Eu certamente não sou tão feliz quanto poderia, mas hoje eu pelo menos entendo que eu poderia ser mais feliz. E se não sou, é porque me faltou vontade. Vontade. Não desejo. Desejo temos muitos, mas vontade. Perseverança, lutar, confiar,
O mundo, muitas vezes, não vai apoiar os nossos anseios. Vai duvidar. Muitas vezes vai conspirar contra. E se a gente basear a nossa existência nesses argumentos, não sairemos do lugar. É preciso acreditar. Acreditar em nós e acreditar na providência divina, que nos atende, mas não faz o que nos cabe fazer. Esse que eu peguei o exemplo, não necessariamente como um exemplo de vida moral, porque desconheço completamente a sua existência, mas o seu exemplo de perseverança, de luta naquilo que queria. Você pode aplicar isso em qualquer lugar, porque a vontade, a confiança, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de fé, diz que nos leva a muitos lugares. Quando você pegar o seu Evangelho, e no capítulo Sede Perfeitos, esse tema eu até trabalhei ontem, a última mensagem, a primeira mensagem dos Espíritos fala do dever, onde ele diz que há o dever material, mas que não é desse que eles estão falando, e sim do dever moral, que é um dever, um cumprimento onde o mundo muitas vezes não vai enxergar. Cada um de nós aqui tem uma luta, tem disputas entre tendências não muito boas e um desejo de melhorar, onde muitas vezes nós vamos perseverar, vamos vencer, e o mundo nem sequer vai perceber da luta que estamos travando na intimidade. Não há quem bata palmas. É uma luta íntima, onde só conhece você e Deus. E você persevera ou vai cair. É desse dever que eles estão falando, do dever moral. Dever para conosco e para com o próximo. E na última mensagem, onde eles vão falar do cuidar do corpo e do espírito, lá uma frase muito intensa, onde eles vão dizer que a maioria de nós somos indiferentes. Somos indiferentes. E somos lembrar exatamente, nós somos somos mornos no amar e econômicos no gozar. Mornos no amar e econômicos no gozar. Que nos falta paixão. A doutrina espírita diz que os espíritos puros não têm paixão, nem boas, nem más. Mas que a paixão em si não é má, porque o princípio que lhe dá origem é bom. Ela só se torna má quando deixamos que ela nos governe. Mas que quando nós a governamos, ela é algo que decuplica as nossas forças. Imagine a sua capacidade multiplicada por 10, quando você faz algo com paixão. É o que esse homem aqui mostra. Ele tinha paixão no que queria. Sabe o que é fazer uma coisa com paixão? Um esporte que você gosta e você faz com paixão. Um trabalho que você gosta e você faz com paixão. Imagine o cumprimento do seu dever, mas que nele você tem paixão. Aquilo faz com que você vá muito além, que rompa muitas barreiras. Por isso os espíritos reforçam esse alerta. A maioria de nós vive sem paixão. Vive morno, falta energia, falta força. O que fazemos? Fazemos mais ou menos. Mais ou menos no bem, mais ou menos espírita, mais ou menos no trabalho, mais ou menos pai, mais ou menos filho. Falta paixão. E econômicos no gozar. Quando temos a possibilidade de desfrutar a vida, é sempre com limitações. É sempre com reservas, é sempre com medo, é sempre dividido. Não somos inteiros em quase nada. E aí, voltando para a gente, quem não reconheceu ainda quem é esse homem, ele relata que quando jovem gostava de ler e de jogar. Um dos livros que leu foi O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Ele já tinha uma visão muito futurista. E ele disse que nesse livro havia uma pergunta para um computador, e a pergunta era: qual o sentido da vida? E esse computador passou anos calculando até chegar a um número. E após fazer diversos cálculos, chega a esse número, e posteriormente o computador explica que o segredo da vida
não está nas respostas, e sim na capacidade de fazer as perguntas certas. Resposta, muitas vezes, nós não teremos. Mas a pergunta já dá para nós um norte de onde queremos chegar e por onde caminhar. A gente pode lembrar de um livro que é muito lido na adolescência, né, o colégio, vai pedir que é o Pequeno Príncipe, a maioria já leu, e tem lá o conceito do cativar. Quem já leu lembra do Pequeno Príncipe com a sua rosa, que acredita ser única e quando chega e vê tantas rosas, depois ele vai compreender que aquela era única porque a tinha cativado. Nós vivemos num mundo onde, talvez para muitas pessoas, a nossa existência não tenha importância. Mas se engana aquele que acredita que a sua existência não tem valor. Porque há um valor inestimável. Nós temos uma importância nesse mundo. Deus confia em nós e aqui nos pôs com um papel, com um propósito. Podemos desistir, temos liberdade. Mas Deus nunca desiste, portanto, a vontade dele prevalece. E quem desistir tem de voltar, porque terá de chegar ao objetivo final. A finalidade, ao propósito de progredir, de ser feliz. Então, esse homem diz que a vida, essa palavra é dele. A vida é sobre as perguntas certas. Depois que você descobre a pergunta, então fica fácil achar a resposta. Fica as perguntas. Você já se perguntou se o lugar que se encontra hoje é o que te agrada? É onde você realmente gostaria de estar? E se não é, então onde desejaria chegar? Porque não foi um erro que vai te marcar, que vai dizer quem você é. Nem tampouco um acerto. A vida tende a nos rotular a partir de uma ação. Vemos que Alexandre fez algo errado e diz, você viu o que Alexandre fez? E a partir de agora, Alexandre é aquilo dali. Somos muito mais do que um momento, do que uma ação isolada. É por isso que a providência divina não nos vê assim, como muitas vezes nós enxergamos o outro, onde algo cai em evidência e a gente fica um tanto envergonhado porque aquilo não diz verdadeiramente quem somos. Foi, às vezes, um momento equivocado. Ou pode, sim, revelar a natureza, mas é preciso que a gente se conheça e não permita que os outros digam quem nós somos. Vejamos, sim, o que o mundo nos apresenta, mas é preciso que a gente saiba o nosso valor e faça essas perguntas certas. Veja quando Judas se aproxima e Jesus pergunta, amigo, a que viestes? Quando Jesus pede que traz aquele cego e pergunta, que queres que eu te faça? Jesus sempre buscou levar a consciência, despertar a consciência, o que você quer, o que você busca. Você sabe onde se encontra, sabe para onde está indo. E então esse jovem que da sua primeira empresa vai ao PayPal e aí 180 milhões na mão e agora ele tem uma nova ideia, novas ideias. E duas empresas vão surgir. Uma delas é a SpaceX. Ele pensa no futuro, a humanidade já passou por uma extinção e a possibilidade de colonizar outros planetas. Olha a ideia. Colonizar Marte. E então ele vai montar a SpaceX. E pensa, 90 milhões é um bom dinheiro. E começa essas empresas. Quando ele vai contratar os grandes engenheiros, ninguém quer trabalhar para ele. Uma pequena empresa começando, não tem espaço. E os outros não tão bons, ele acreditava não valer a pena. Ele, então, tinha formação em física e começa ele mesmo a estudar, ler, vai montando uma equipe dentro do possível e ele vai encabeçar. E aí o primeiro lançamento falha, uma explosão. O segundo lançamento, falha. O terceiro lançamento, falha. E ele diz que se falhasse na quarta, a empresa faliria. Ele monta uma segunda empresa, pensando poluição, ele vê carros elétricos, futuro, uma coisa boa. E começa então na sua garagem modificar carros, transformar esses carros em carros elétricos. Mas também não calcula muito bem.
a empresa passa por dificuldades. Amigos querem investir até, e ele pensa, não, se for para perder, vai ser só o meu dinheiro. Não aceita naquele momento o investimento. E monta uma empresa, surge a Tesla. E ele diz que chegou num momento onde a empresa iria falir. Bastaria mais 2 dias e ele abriria falência. E num dia de Natal, às 6 da manhã, vai aparecer um investidor com o dinheiro que permite a empresa avançar. E na SpaceX, bastaria mais uma explosão e tudo acabaria. E ele disse que ele tinha 90 milhões ainda. Poderia investir em uma empresa e deixar que a outra acabasse. Mas ele disse que as empresas para ele eram como filhos. Seria deixar um morrer de fome. Existia uma possibilidade de dividir o dinheiro e poderia ser que as duas dessem certo ou as duas falissem. Ele então resolve arriscar. 2008. Pessoas não acreditaram, mas ele acreditou. Os seus grandes ídolos não acreditaram nele. Pelo contrário, dizia que o que ele fazia era muito errado. E ele então divide aquele dinheiro e vai. E quando as duas chegam à beira da falência, depois de 3 explosões, no quarto, deu certo. Ele conseguiu o lançamento e conseguiu uma coisa que os outros ainda não tinham conseguido, porque quando havia os lançamentos, não havia conseguido um retorno. Quase sempre o lançamento era muito caro, porque não reaproveitavam nada. E ele não só conseguiu lançar, como conseguiu que os foguetes pudessem voltar e pousar. Tornou o processo muito mais barato. E aí conseguiu um contrato com a maior empresa do ramo no mundo, que foi a NASA, e empresas particulares que usaram ele para lançar satélites. E a SpaceX avançou e a Tesla também avançou e vai crescendo no mundo. E outros projetos, ambições ainda maiores que ele traz. Não trago ele como exemplo de vida moral porque desconheço, mas trago como exemplos, como nós temos a vida de Michael Phelps, ou podemos pegar a vida de um Chico Xavier, agora em um outro campo, onde a vontade, a perseverança pode nos levar tanto para desenvolver o mal quanto o bem. Mas nós somos livres. A sua existência não está marcada pela sua idade, pelo lugar onde nasceu, pelo sexo, pela condição física, nada. Todos esses objetivos podem ser rompidos. Os que estão limitados para essa existência, novos virão. E Allan Kardec pergunta, por que aprender algo que não vou ter condições de usar nessa existência? Eles vão lembrar, e as próximas? E o que você vai poder ter de diferença na vida do outro? Porque aí está a nossa felicidade. Lembre que o egoísmo nos fará pessoas tristes, sofredoras. A felicidade está na capacidade de fazer o outro feliz. De quantas pessoas você afeta a existência? Quantas pessoas você deu mais qualidade de vida, deu um pouco mais de felicidade, um pouco mais de sossego, um instante de melhora que seja? Isso é a sua felicidade. Isso, o bem que você faz, é o seu advogado em toda parte. Assim, já podemos ler nas obras espíritas. Assim nós vamos avançando. E essa é a conclusão em O Livro dos Espíritos. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Estamos buscando a felicidade, mas muitas vezes não sabemos o que é felicidade. Desistimos de viver. Não necessariamente caímos no suicídio em si, mas caímos na morte moral. Caímos naqueles que desistiram e apenas estão mornos, levando a vida sem ambições, sem paixões, sem desejo sincero de chegar a lugar nenhum. Apenas esperando que o fim um dia os toque. Isso é muito triste. O que alcançamos, lembremos de Jesus junto da mulher à beira do poço, quando diz para ela que tinha uma água para dar, que se ela bebesse nunca mais sentiria sede e seria uma fonte a jorrar para a eternidade. Quando nós avançamos e atendemos os nossos anseios, aprendemos, nos fortificamos, temos a capacidade de espalhar isso.
E esse é o nosso dever. E quanto mais espalhamos, mais nós temos, mais avançamos. Ser feliz é sim uma escolha. O mundo influi sim, tem importância, mas não nos define. Cada um de nós está aqui porque assim o fez e pode chegar a muitos outros lugares, mais felizes ou mais tristes. Está em nossas mãos. Essa é a mensagem da noite. Obrigado a todos que estiveram conosco online e aqui presencialmente também. E agora a palavra fica com você de novo. Só temos a agradecer, Alexandre, pela palestra maravilhosa, reflexões belíssimas sobre a valorização da vida, para que nós possamos questionar qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido que a vida tem para nós. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada às pessoas que estão aqui presentes, muito obrigada aos internautas, né? Nós temos 12 pessoas. Agora nós temos 19 pessoas assistindo, né, pelo YouTube e pelo Facebook do Obreiro do Porvir e provavelmente também pelo YouTube da União Espírita de Guanambi. Quero lembrar que na próxima semana nós vamos ter a palestra no sábado com a Adriana Amaral. Ela vai falar sobre vale a pena viver, vencendo os desafios da vida. Amanhã também nós temos palestras, né, no canal do YouTube e do Facebook da União Espírita de Guanambi, que será transmitida também pelo Roteiro Espírita, coordenado por Robson Ferrer, de Salvador. A palestra amanhã é o autoconhecimento, desafios cotidianos, com Fernanda Ferraz, de Vitória da Conquista, Bahia. Nós vamos também estar divulgando, né? A gente já está fazendo divulgação através do link, não é híbrida, né? Pelo canal do YouTube e do Facebook da União Espírita de Guanambi. Agora, neste momento, nós só restamos a agradecer, né, à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, que com certeza fizeram presentes esta noite aqui. Muito obrigada aos presentes, muito obrigada aos internautas e até amanhã no canal do YouTube e do Facebook da União Espírita de Guanambi, Bahia. Muita paz e uma boa semana para todos e para todas. Muito obrigada, internautas. Vocês ainda continuam aí. Estamos ainda com 17 pessoas.